Envelhecer é muito bom em diversos aspectos e eu quero conversar sobre eles, como as experiências tomam novas proporções uma vez que você se permite aprender com os seus anos de vida, como as relações, a visão do mundo e tudo se transforma a partir da sua experiência de tempo nesse planeta convertida em aprendizagem e autodesenvolvimento. Olá, pessoal, meu nome é Briana Nasc e hoje a gente está mais num Brisa da Bri, esse podcast onde eu converso sobre assuntos sem muita edição, sem muitas técnicas de neurociência para fazer com que você fique completamente atrelado à tela enquanto eu falo. Então, eu sinto muito que talvez esse possa não ser o conteúdo para você. O mundo é de infinitas possibilidades e eu tenho certeza que o algoritmo te conhece melhor do que você mesmo e vai poder talvez te entregar algum outro vídeo que te faça ficar completamente alucinado e você perca a noção do tempo enquanto é sugado pela nossa rede neural de inteligência artificial que aprende tudo sobre você. E hoje eu queria conversar um pouquinho sobre esse processo de envelhecer e como as coisas tomam outras proporções. Eu tava lembrando esses dias sobre a primeira vez que eu tive meu coração partido, assim, de verdade, de forma impactante e que realmente me fez sofrer. Me fez sentir dor emocional, existencial e tudo. Gente, olha, eu acho que eu chorei mais com meu primeiro coração partido do que quando eu encontrei a minha mãe morta. E isso pode ser chocante dizer pra vocês, mas eu acho que é pelo o impacto do repentino e do inesperado ter sido maior com o caso do meu coração ter partido do que a morte da minha mãe, porque minha mãe já estava com câncer há 6 anos, e foram 6 anos de saber, não vai acontecer, tá chegando perto, tá chegando perto, tá chegando perto, até quando finalmente aconteceu. Então, a primeira vez que eu tive meu coração partido, eu tive meu coração partido por uma pessoa que muito esperta, inclusive, por sinal, que percebeu uma vulnerabilidade na internet e que ele poderia estar se aproveitando ao estar se envolvendo comigo. E ele me usou da forma que era interessante pra ele. Eu achei que eu tinha encontrado o cara da minha vida. Gente, eu era super novinha na época ainda, então eu tava completamente apaixonada. Eu imaginava um futuro que a gente poderia crescer, construir juntos, que tava aquela jornada. Eu acho que eu tenho muito grande dentro de mim esse eu de esperança, sabe? Por mais que a frente seja uma pessoa muito triste, muito depressiva e que completamente perdeu a esperança de um mundo melhor para a existência da minha vida e para todas as futuras gerações possíveis, porque o mal do planeta Terra é a existência humana. Enquanto existir humanos, não há esperança para um futuro bom. Tem uma parte dentro de mim que quer acreditar que isso não é verdade. Sabe? Tem uma parte de mim que acredita na bondade das pessoas, que acredita no amor, que acredita no romance, que acredita que as histórias são possíveis ser vividas. E eu acho que essa parte minha, quando eu era mais nova, era muito mais presente. Por mais que o lado triste sempre esteve lá maturando para se tornar no que é hoje, a esperançosa muitas vezes tomava a fronte e me fazia acreditar em ilusões que eu mesma criei na minha cabeça. E assim, tudo, hoje em dia, né, estando mais velha, revisitando essas experiências, tudo ficou muito óbvio desde o início. Só que eu escolhia não enxergar. Eu escolhia acreditar na realidade que eu criei na minha própria cabeça. E tem uma conversa muito específica que a gente teve durante um período que eu tava com esse cara, onde a gente tava passando na frente de um local que aparentemente eram casas de acompanhantes de luxo e etc e tal. E aí eu percebi que ele tava. Ele sabe, ai gente, o meu sutiã vai ficar aparecendo aqui, tá bom? Olha, se quiser, eu não vou ficar me incomodando com isso não. Ah, se foda. A gente tava passando perto desse local que tinha muitas casas de acompanhantes de luxo e etc e tal, e pum. E aí eu não lembro como a conversa chegou, coisas desse tipo, sobre valores e tal. Eu só sei que, em certo momento, ele brincou, né, gente? Falando que
era muito mais barato pra ele entrar no chat de uma streamer do que pagar uma acompanhante de luxo. Basicamente, né? Era muito mais barato pra ele entrar no chat de uma travesti carente, depressiva, do que pagar uma puta. E ele tá certíssimo! Isso que me dá mais ódio de tudo. Ele estava certíssimo. Eu era uma puta novinha, barata e que não trabalhava no ramo. Porque eu acreditei na possibilidade de que poderia ter um relacionamento e eu acreditava no amor, na vida e tal. E todas essas coisas, que me entregar com carinho, me entregar pra pessoa que eu gostava era algo especial. E aí tava certo, era muito mais barato. Se eu cobrasse, ele provavelmente não teria dinheiro pra poder estar comigo. Entendeu? Ele não teria orçamento pra estar com a mamãe. Ele não teria isso. E até hoje eu continuo burra pra caralho porque eu não cobro. Deveria cobrar. Deveria estar vendendo minhas fotos na internet. Deveria estar abrindo meu laranjinha, meu azulzinho, me arreganhando toda pra vocês enxergarem a profundidade do meu intestino grosso. Mas eu tenho um auto-julgamento tão grande da sociedade, da família, que só de não pensar nisso já me dá gastura, sabe? Das pessoas falando, nossa, Briana, você tá reganhando seu cu na internet? Tô ganhando dinheiro com isso. Não sei se eu teria coragem, gente. Acho que eu sou fraca. Entendeu? Acho que eu sou fraca. Eu sou fraca, burra e não tenho coragem de vender-me na internet. E o que isso me resulta é geralmente ficar me envolvendo com gente feia, burra. Não, burra sou eu. Gente feia, estranha e que me come de graça, ainda por cima. Essa é uma das minhas grandes decepções da minha vida, sabe? Eu tenho certeza absoluta que essa vai ser uma grande frustração de quando eu me tornar uma idosa, de pensar, puta que pariu, eu poderia ter feito tanto dinheiro com a minha juventude. E eu não fiz. Vendendo meu corpo. Dei pra homem feio. Então, existia, né, esse meu eu de esperança, de relacionamento, que acreditava no papinho de macho, que acreditava nessa coisa toda, né? Que eles têm pessoas específicas na internet que se aproveitam muitas vezes da vulnerabilidade principalmente de mulheres transgênero, transfemininas, que estão acostumadas a serem rejeitadas, que estão acostumadas a serem ignoradas, serem como segunda escolha. E para poder se envolver com elas, eles iludem vendendo um futuro que nunca vai ser concretizado, porque o interesse deles é unicamente de realização de fetiche, de utilização daquela pessoa como um objeto de satisfação pessoal. E através, para eles conseguirem chegar naquelas pessoas, eles vendem muitas vezes a ilusão de um relacionamento, a ilusão do gostar, né? Então, isso é o pesado. E eu, por muitas vezes, caí nesse ritmo. Por muitas vezes eu caí nesse encontro, eu caí nesse sonho de criar uma realidade paralela na minha cabeça que não condiz com o que a gente tá vendo agora. Então, a Briana do passado, ela vivia mais no campo do que pode ser do que no é. Ela acreditava no que pode ser do que o que está acontecendo, do que é. E essa Briana, ela ainda é presente dentro de mim. E eu percebi isso depois de uma experiência, né? Como vocês sabem, eu entrei num processo de celibato voluntário meu, né? Cansei de me envolver com homens. Principalmente com homens feios, estranhos, que me aparecem por aí e que eu dou de graça ainda porque eu sou trouxa, né? Eu entrei no celibato voluntário. Não quero estar me envolvendo com homem fisicamente nenhum. E assim, eu vou dizer pra você que nem sempre eu consegui manter esse celibato da forma que eu gostaria. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu tô tentando nesse processo entender melhor quando eu quero e quando eu não quero. Porque eu acho que eu percebo que muitas vezes eu só vou, sabe? Já tô aqui mesmo. Bora dar logo, resolver isso, sabe? Fazer isso, fazer aquilo. Tá bom. Vamos fazer. Eu tô tentando dar não, calma.
Vamos com calma, uma coisa de cada vez, não precisa. Se você não precisa de fazer isso, não é porque você saiu com a pessoa que você tem que ir lá e servir pra ela poder se divertir. Eu falo servir pra ela poder se divertir porque muito raramente eu genuinamente me divirto. Pra vocês terem noção, gente, a última vez que eu genuinamente me diverti fazem muitos anos e muitos anos. Me divertir com outra pessoa, de verdade, sabe? Então eu cansei de me dispor a ter relacionamentos casuais sem fundamento nenhum pra quando eu não tô afim mesmo de estar fazendo. E, enfim, eu tive um date que foi muito legal há um tempo atrás. E dentro de mim, tendo esse date, eu fiquei surpreendida por ser tratada como pessoa normal. Briana, o que significa ser tratada como pessoa normal? Gente, é você sair em público com a pessoa, entendeu? A pessoa conversar com você em público, você tomar uma água, você, sabe, tomar um sorvete, conversar, andar junto. Coisas que, vamos ser sinceras, né? Pra quem é LGBT, pra quem é principalmente uma travesti maravilhosa como eu, de 2 metros de altura, a gente sabe que isso não é uma realidade frequente, não. Não é frequente que você tenha a experiência de ser tratada como alguém qualquer. E eu vou usar a palavra normal, porque essa realmente eu acho que é a melhor definição dessa experiência. Você é tratada como alguém normal. Você é tratada como alguém no qual não é altamente rotulada enquanto travesti, 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 quando sai de casa, que é o meu caso, né? Quando eu saio de casa, as únicas coisas que as pessoas enxergam quando vê é travesti, 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 travesti. Porque é uma boneca de 2 metros de altura, com esse peito gigantesco, né? Com essa bunda enorme, andando pra cima e pra baixo. Essa é a experiência no qual eu tenho de vida e eu não posso fazer nada em relação a isso. Nasci assim. Quer dizer, eu posso fazer muitas cirurgias, mas não tô afim também, não tenho nem dinheiro pra isso. Mas o ponto é, eu tive essa experiência muito interessante de ser tratada de forma normal, sabe? De ser tratada de forma normal. De ter tido o mínimo. De ter tido o mínimo. Que é uma experiência tão comum de pessoas cisgêneras, heterossexuais da sociedade, que desde a sua adolescência tem esse tipo de experiência. De poder beijar no pátio de escola, de poder ficar abraçado na escola, ou de quando sair da escola. Gente, isso não era uma realidade na minha vida. Nunca foi uma realidade na minha vida. Até porque, na minha infância e adolescência, eu sempre fui rotulado enquanto um garoto feio. E eu nem culpo as pessoas por isso, porque nunca soube me vestir, nunca soube me arrumar, enquanto vivia minha identidade de garoto. Eu acho que já tinha uma coisa dentro de mim de que aquilo era uma desgraça. Entende? E eu nem tinha de predisposição daquilo. Eu só pensava em quando que eu vou ter coragem de finalizar toda aquela merda. Depois que eu fui ficar uma grande peituda, que eu comecei a entender como eu gostava de me arrumar, ficar um pouquinho mais apresentável quando eu tô disposta. Porque quando eu acordo, nossa, aterrorizante. Mas essa experiência de ser tratada dentro do que a gente entende como normal na sociedade nunca me foi um grande frequência, não, sabe? Nunca me foi uma experiência vivida recorrentemente. E naquele momento, eu vi a Briana de esperança, a Briana da fantasia gigantesca, gritar, imaginar e traçar um futuro, entende? Ali, por causa de uma porra de um beijo, uma coisa só. Só que aí que eu trago pra vocês a idade, que era tipo, parecia que tinha a Briana pequenininha. Até agora, vai dar tudo pum e pum. E aí a Briana mais velha fala, criança. Ai, criança, fica quietinha aí, tá? Você fica no seu cantinho, fica bem de boazinha. Fica bem tranquiluxa. Bem tranquiluxa, bem menos, tá? Não fica dando uma de doida, não. Que não tem espaço pra doida aqui, querida. Sem surto. Enfim. A gente parou de conversar tranquilamente, a vida continuou, sabe? Não teve nenhum drama, não teve nenhum nada do tipo. A vida só continuou. E a Briana mais velha pôde simplesmente pegar a Brianinha menorzinha e falar, tá vendo, amiga?
por isso que eu falei pra você ficar quieta. Não tem por que criar grandes emoções. Eu entendo que tem um anseio interior pelo desejo do fantástico. Mas infelizmente a gente vive na realidade. E a realidade não é um conto de fadas. A realidade não pertence à fantasia. E a gente precisa de aceitar isso também, entende? A gente precisa de aceitar que a vida não é um conto de fadas, que a gente não vive numa história de uma jornada de herói, e que a gente não é protagonista de nada, nem mesmo das nossas próprias vidas. Na maioria das vezes, gente. Gente, vamos aceitar que a gente não é protagonista das nossas vidas? Muitas vezes a gente tá vivendo a vontade dos outros, a gente tá vivendo a história dos outros, ou a gente tá vivendo sobre a condição de um grupo muito maior que condiz onde a gente pode ir, como a gente pode ir, como que a gente pode chegar lá. E talvez uma zero micro porcentagem de pessoas consiga quebrar isso de alguma forma, mas ainda assim não é a vida protagonizada da forma que eles acham que é, não. Porque eu ainda acho que a gente vive sob o controle de overlords alienígenas que controlam a ordem do universo. Portanto, eu trago de novo o quão relevante é poder envelhecer. O envelhecer me permitiu olhar para aquela situação e perceber, porra, essa é uma forma legal, sabe? Eu quero viver mais experiências de me sentir normal. Eu quero viver mais experiências onde eu não me sinta unicamente um objeto sexual, entende? Até porque eu acho que eu tô tomando minhas medicações pra não correr risco de ter queda de cabelo, que é o que eu tomo, meu querido finasterida 1 mg, e aí abaixa minha testosterona também, sabe? Então meu libido abaixa também. Já não tenho muito libido. Eu acho que isso me ajuda muito, gente, porque ó, a testosterona no organismo é uma desgraça. Ter testosterona no organismo e alta, gente, é libido nas alturas, você quer o tempo todo e você tá disposta a fazer com qualquer mendigo que apareça pra você oferecendo um pedaço de pão e te chamando de bonita, entende? Então, eu abaixar minha testosterona foi quase como uma forma de autossobrevivência mesmo, porque a situação não tava legal pra mim e eu sabia que isso ia, uma hora ou outra ia dar merda. Mas eu percebi que eu gosto de ser tratada, sabe? De lembrar que talvez tenha algo mais interessante em mim do que apenas o meu corpo. Porque essa é muito das experiências que eu tenho com pessoas que eu mais me sinto atraída, que muitas vezes são pessoas ligadas ao estereótipo masculino. Entendeu, gente? Gosto muito, e isso eu acho que entra num espaço de amaldiçoada mesmo, né? Gostar de homem é uma coisa que eu acho que é difícil, é muito difícil. Eu gostaria que meu lado bissexual, de me sentir atraída pela feminilidade, fosse mais presente. Mas, infelizmente, não é tão presente quanto eu gostaria que fosse. Eu ainda gosto, sabe, de um homem peludo. E é isso. Infelizmente, é um pesar na minha existência. Mas o envelhecer me permite olhar para essas experiências e aprender com todas elas. Ter aquela experiência de sair de casa e me sentir normal foi legal, foi ótimo, foi maravilhoso. Eu realmente gostei dessa experiência. Gostei de me sentir normal, sabe? De me sentir não ter vergonha. Mas sabe o que é foda? Eu não consegui deixar o lado que eu fui ensinada a ter do medo calado. Ele veio, essa experiência que eu tive, ele veio querer me beijar em público. Eu, por dentro, ficava atenta a sons. Vocês acreditam? Ficava com receio quando as pessoas passavam por perto e via a gente se beijando. Olha que desgraça, gente. Isso é tipo um trauma pós-traumático que eu vivi. Porque eu sou travesti, porque eu sou não binária, porque eu sou uma grande, sabe, garota de peito e pau. Eu tenho um transtorno pós-traumático, aonde eu tenho medo da demonstração de afeto público, não necessariamente por mim, mas talvez na reação de outras pessoas com a pessoa que eu tô. Entendeu? E eu posso ser sincero que eu acho que eu tenho um pouco do medo da minha reação também, gente. Porque eu só tô precisando de um motivo pra fazer uma desgraça com um vagabundo que me peça com gosto, sabe? Então eu tenho medo.
de que alguém venha pedir, porque eu tô com disposição pra dar, entende? E aquilo me deixava com ódio em mim. Se eu ouvia uma risada de criança, eu já pensava, puta que pariu, ninguém pode ver a gente perto, vão falar merda pro cara. Ai, que humilhação que vai ser pra ele, que coisa chata que vai ser pra mim. Aí eu vou ter que aniquilar toda a família por ter me feito passar por essa experiência, sabe? E ficava rodando na minha cabeça isso, gente. Que porra de experiência é essa? Que vida é essa? Ninguém merece passar por isso, não, mas estamos vivendo aí, né, manas? Mas foi ótimo, sabe? Foi uma coisa assim, pô, se for pra viver algo com alguém, que eu não quero viver relacionamento com ninguém, gente. Eu quero viver algo assim, entende? Eu quero viver algo assim. E eu tô entendendo ainda quais são os meus limites, o que eu me sinto confortável, o que eu não sinto confortável, impor os meus limites. Eu acho que por muitos momentos da minha vida, eu me permitia ser usada, independente da forma que eu gostava, ou eu permanecia mesmo quando não era confortável. E eu aprendi a dizer não. Eu aprendi a entender que eu não preciso de estar, que eu não preciso de aguentar. Eu posso dizer não a qualquer momento e eu posso sair fora a qualquer momento também, entendeu? Isso me faz entender que existe uma parte de mim com muita esperança, por mais que elas tenham ficado cada vez com menos potência de ação, de me fazer acreditar, porque eu acho que o meu lado mais maduro toma a frente como forma também de me proteger, entende? Como forma também de me guardar. Eu acho que existe aquela Brianinha insegura, pequenininha, frágil dentro de mim, que hoje é protegida por essa Briana, entende? Que tem muito mais experiência, que não se ilude com o que pode ser e apenas encara o que é agora. Então, eu não sei, eu acho que cada vez fica mais difícil pra mim, talvez, acreditar que eu possa me permitir gostar de alguém. Eu acho que isso que vai ser foda. Porque talvez se um dia eu me sentir disposta a realmente estar me envolvendo com alguém, se eu vier me sentir com vontade de me envolver com alguém em algum momento, eu acho que essa pessoa vai também ter que ter disposição pra me fazer acreditar que ela merece isso. Entende? Eu não sei o que isso significa exatamente pra dizer pra vocês, sabe? Ela me provar. Tá passando lixeiro, gente. Se vocês ouvirem o cachorro latindo, é porque eu acho que os lixeiros estão passando aqui na frente da rua. E eu acho que ela vai ter que me provar, entendeu? Que ela merece o espaço que ela tá querendo ocupar na minha vida. Ela merece a atenção que ela tá querendo ocupar na minha vida. Eu não sei como ela faria isso. Eu não sei se eu quero isso, pra ser muito bem sincera pra vocês. Eu sei que eu passei por a maior parte da minha vida me preocupando muito com os outros, entende? Cuidando da minha mãe, me preocupando com a minha mãe, me preocupando com relacionamentos, me preocupando com parceiros, porque eu acho que essa Briana de esperança, essa Briana que pensa no que pode ser e não no que é, via que era mais fácil cuidar do outro do que dela mesma. E eu tô tentando descobrir como cuidar de eu mesma. Eu tô tentando descobrir. Eu tô tentando e buscando como ser o que eu sempre precisei de ter. Como fazer por mim o que eu sempre gostaria que tivessem feito por mim. Então, é muito difícil. Porque eu acho que eu tô construindo um lindo castelo, que sou eu mesma,
mas que lá no interior, onde eu guardo os meus tesouros, que talvez eu acho que seja a Briana apaixonada, dedicada, que tá disposta e faz por onde, que já existiu e que eu projetava isso para todo doente, qualquer que aparecesse na minha vida, ela tá sendo protegida por diversas camadas e sistemas de seguranças e portas e travas e cofres para que ela fique muito bem protegida e que só chegue até essa Briana aquele que realmente conseguir passar pelas camadas de segurança e finalmente conseguir ter o privilégio de acessá-la, sabe? E eu acho que isso é bom. Eu acho que isso é muito bom, para ser sincera para vocês, porque vai me permitir, talvez, se um dia acontecer, para que seja uma pessoa que realmente faça por onde, vale a pena, e não algum ser estranho que apareça aí do nada na minha vida. É complicado envelhecer, viu, gente? Confesso pra vocês que é complicado envelhecer, porque a vida toma outras proporções, você tem outras visões, você tem novas prioridades, mas eu acho que eu tô tentando fazer o melhor que eu posso disso, sabe? Eu entendo que a única coisa que o tempo me permite fazer é aprender com o passar dele. E que esse passar de tempo não seja em vão, mesmo as experiências mais pequenininhas que eu tenha, que seja ter passado 3 horas em um encontro que foi muito bom. Seja uma conversa que eu tive com alguém aleatório, seja uma experiência, mesmo que curta, que eu tive com alguém que me permita entender mais sobre quem eu sou, o que eu quero, o que eu não quero, o que é legal, o que não é, e que permita continuar vivendo assim, sabe? Quem sabe, né, gente? Um dia eu finalmente consigo quebrar as barreiras da loucura, começo a vender fotos na internet, e aí, pelo menos, né, triste, depressiva, mas com dinheiro sobrando pra poder viajar, pra comprar um rosto novo quando tiver afim, colocar meu terceiro peito e viver feliz. Pelo menos comigo mesma e os meus gatos. E jogando jogos online com vocês. E é isso, gente. O episódio de hoje do Brisa da Bri foi esse. Espero que essa brisa tenha sido interessante pra vocês. Se não foi, fazer o quê, né? A vida. Espero te ver no próximo. Deixa uma curtidinha, um comentário. E se você chegou aqui em específico, comenta alguma coisa no chat sobre morcegos, tá? Que eu vou te responder com um áudio, porque eu sei que você é especial. Beijo! Até a próxima brisa!